Olá, vou-vos dizer que vamos estar juntos uma vez por semana para falar de vários temas que são importantes no meu dia-a-dia e temas que os vai ajudar, quer o profissional, quer a consumidora. Acho que tenho a responsabilidade também de ajudar a consumidora a decidir muito para que possa o cabelo dela cada vez andar mais saudável, mais brilhante e que possa decidir algo de bom para o seu cabelo. Por isso vamos ter vários temas. Vamos ter as tendências, as coleções, tonalizações, escurecer, clarear, o porquê de escolher aquele cabeleireiro que eu confio, o porquê do cabelo ter o melhor, porque ele tem memória, porque ele guarda os trabalhos bons e maus a longo prazo. Por isso, todas as semanas vou estar com o consumidor, o que também vai ser uma ajuda ao profissional. Por isso, o dia de hoje eu achei que era muito pertinente falar num assunto que me deparo todas as semanas no meu espaço. A consumidora tem uma grande preocupação em escolher o cabeleireiro para clarear o cabelo. Porque clarear, ela já percebeu que é importante, que é um passo num grande trabalho e que pode prejudicar se não for bem escolhido. Só que esquece de quando quer escurecer, de escolher e ter os mesmos cuidados. Isto para mim é algo que me entristece quando eu, todos os dias ou todas as semanas, me cai aqui uma consumidora com um cabelo todo escuro, todo manchado, com cores que não são vibrantes, nem foram aplicadas da forma mais inteligente. E eu fico triste, porque o cabelo tem memória e para colocar um cabelo brilhante, saudável, pode demorar um ano. E isso é realmente algo que me entristece, sabendo que há uma grande preocupação na escolha de clarear, e não há essa preocupação quando eu quero tonalizar, quando eu quero apagar o tom, quando eu quero ter um cabelo vibrante, mas numa palete mais tridimensional. Então fica aqui para a consumidora uma dica e algo que é muito importante. Por favor, quando quiserem escurecer o cabelo, até porque é algo de que depois eu vou desenvolver na minha coleção, que é o sofisticado, os tons tridimensionais, o tom vibrante com a ilusão de cabelos mais naturais, não pode ser nem em casa com o produto que eu vou comprar, ou aquele cabeleireiro do qual eu não tenho formação para o fazer. O que eu vos quero dizer é que é tão importante clarear quanto escurecer. Porquê? E aqui a dica para o consumidor, que irei falar muito para o consumidor ao longo agora das semanas. Eu, se clareio um cabelo, eu tenho que inteligentemente fazer um diagnóstico, perceber a porosidade do cabelo, o que é que se pretende, qual é a técnica e como é que eu vou criar a arte do cabelo, a arte de clarear, a arte das louras. Escurecer é igual. Eu tenho que fazer um diagnóstico perfeito, o que é que pretendemos como resultado. De seguida, as condições do cabelo a nível de porosidade e o que é que ele teve ao longo dos meses como tratamento. De seguida, eu tenho que perceber o que é que o cabelo não tem, que tenho que colocar para que ele fique um cabelo vibrante. Um cabelo claro, para ficar escuro, ele tem que passar por um processo de cores e de misturas de que me levem a um tom perfeito. Sempre ir à colorimetria. Se eu tenho um cabelo louro, eu tenho que perceber que ele precisa dos tons primários, azul, vermelho e amarelo. É aqui que o cabelo vai ficar vibrante. Eu tenho que ir à base da colorimetria e perceber que nos tons que eu escolho, eu tenho que ter um marrom. E o marrom é a mistura de 3 tons primários, azul, vermelho e amarelo. Então eu tenho que colocar por camadas tudo o que foi retirado. Eu só consigo tridimensional, um brilho perfeito, um cabelo em que todo ele movimenta brilho, cor e tridimensionalidade, se eu colocar sempre de uma forma em tratamento, nunca muito química, tudo que ele não tem. Então o diagnóstico é muito importante. Eu tenho o cabelo muito louro, eu tenho que colocar o amarelo. Eu já fico num cabelo quente, dourado. De seguida eu tenho que colocar laranja e vermelho, para eu ter, no fundo, os aquecimentos. Depois eu tenho que ir ao tom base, que é os azuis, dependente do que eu pretendo. E a mistura de tudo eu tenho marrom, desde mais claro ao mais escuro. E é aqui que eu consigo escurecer de uma forma perfeita, sabendo que até o escurecer tem que ser de uma forma inteligente, porque não há cabelos naturais todos escuros, não há.
Há cabelos naturais tridimensionais, onde eu começo por uma base mais escura e o degradê da cor suavizando entre mais claro, mais claro, mais claro, aproveitando toda a base que foi feita de trabalho técnico. O escurecer é tão importante e é tão belo quanto clarear. Consumidoras, ao escolher, eu quero escurecer o meu cabelo, procurem o cabeleireiro que vai escurecer da forma mais inteligente e com o seu conhecimento, sabendo que quando querem escurecer, demorará 2 a 3 a 4 horas, porque tudo o que é retirado tem que ser colocado. Isso para vos dizer a responsabilidade de escurecer um cabelo bonito. Porque se assim não o fizerem, acontece como eu encontro muitas vezes. O cabelo chega aqui com um tom de rato, um tom cinza que não é tom, causticado, manchado e com memória. Estejam atentos, Instagram, Facebook, YouTube, porque vou desenvolver temas que ajudam o consumidor. Obrigada.